Meu irmão está desmaiado, por favor ajude, disse o menino rico para a mendiga. Então ela... Rafael Santana nunca imaginou que pediria ajuda para uma mendiga. Sua vida sempre foi protegida por muros altos e motoristas particulares, longe da realidade crua das ruas de Ribeirão Preto. Mas ali estava ele, aos 12 anos, segurando seu irmão caçula desmaiado no chão frio da Praça Central, enquanto gritava desesperadamente para a única pessoa que parecia estar por perto naquela tarde quente de março. Foi quando viu Pedrinho convulsionando no chão que o pânico tomou conta dele. O menino de apenas 7 anos havia desmaiado de repente, bem no meio da praça onde brincavam enquanto esperavam o motorista da família. Rafael correu até a mulher que dormia no banco há algumas horas, suas roupas rasgadas e sujas contrastando com o uniforme escolar impecável do garoto. "Por favor, senhora, meu irmão está passando mal", gritou Rafael, as lágrimas descendo pelo rosto. A mulher abriu os olhos devagar, como se acordasse de um sono profundo. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, escondidos parcialmente por um gorro cinza que já havia visto dias melhores. Ela olhou para o menino, depois para a criança no chão e por um momento hesitou. "Ele está convulsionando", murmurou ela, levantando-se com dificuldade. Rafael ficou surpreso. Esperava que ela pedisse dinheiro ou simplesmente ignorasse seu pedido. Mas a mulher se aproximou de Pedrinho com passos firmes, ajoelhando-se ao lado dele, com uma precisão que chamou sua atenção. "Afaste-se um pouco", disse ela, sua voz ganhando uma autoridade que não combinava com sua aparência. "Não toque nele agora." Com movimentos que pareciam ensaiados, ela virou Pedrinho de lado, colocando algo macio embaixo da cabeça do menino. Suas mãos, embora sujas, se moviam com uma delicadeza técnica que fez Rafael parar de chorar por um momento. "Está durando muito tempo", murmurou ela, olhando para o relógio imaginário em seu pulso. Normalmente deveria ter parado já. Rafael se aproximou, intrigado com o conhecimento que aquela mulher demonstrava. "A senhora entende dessas coisas?" Ela não respondeu. Continuou observando o Pedrinho, que aos poucos parou de convulsionar. A mulher pegou um lenço sujo do bolso e limpou a espuma que saía da boca do menino. "Ele vai acordar em alguns minutos", disse ela, ainda ajoelhada. "Quando acordar vai estar confuso. Não deixe ele se levantar muito rápido." Rafael ficou em silêncio, observando como ela cuidava de seu irmão com uma técnica que parecia profissional. Algo não batia. Aquela mulher sabia exatamente o que fazer. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. "Como a senhora sabe tudo isso?", perguntou Rafael, sentando-se no chão ao lado dos dois. A mulher o olhou de soslaio, como se tivesse sido pega em flagrante. "Já vi isso antes", respondeu evasivamente. "Nas ruas, a gente vê de tudo." Pedrinho começou a abrir os olhos, gemendo baixinho. A mulher imediatamente se inclinou sobre ele, verificando suas pupilas com a habilidade de alguém que sabia o que procurava. "Pedrinho, você está bem?", perguntou Rafael, tentando se aproximar. "Deixe ele se orientar sozinho", interveio a mulher, segurando o braço de Rafael. "Qual é o nome dele?" "Pedrinho. Pedro Henrique Santana." "Pedrinho", chamou ela com voz suave. "Você sabe onde está?" O menino piscou várias vezes, olhando ao redor confuso. "Rafa", chamou pelo irmão. "Estou aqui", respondeu Rafael aliviado. "Você se lembra do que aconteceu?", perguntou a mulher. Pedrinho balançou a cabeça negativamente, tentando se sentar. "Devagar", instruiu ela, ajudando-o a se apoiar. "Você desmaiou. Teve uma convulsão." "De novo?", perguntou Pedrinho. E Rafael percebeu que o irmão sabia mais sobre sua condição do que ele imaginava. "Isso já aconteceu antes?", perguntou Rafael, surpreso. A mulher olhou para os dois irmãos, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. "Quantas vezes já aconteceu?", perguntou ela diretamente para Pedrinho. "Não sei", respondeu o menino, coçando a cabeça. "Algumas vezes na escola. Mamãe disse que é porque eu fico muito nervoso." A mulher se levantou abruptamente, como se quisesse se afastar. "Espere",
chamou Rafael, levantando-se também. A senhora não pode ir embora assim. Meu irmão precisa de ajuda. Ele precisa de um médico, disse ela, já caminhando em direção ao banco onde dormia. Mas a senhora ajudou ele, insistiu Rafael, seguindo-a. A senhora sabe mais sobre isso do que qualquer pessoa que eu conheço. A mulher parou, suas costas ainda viradas para ele. Você não sabe nada sobre mim, menino. Jazz, então me conta, disse Rafael com a determinação que só uma criança desesperada pode ter. Meu nome é Rafael. Esse é meu irmão Pedrinho. Nossos pais estão viajando e a governanta que cuida da gente sumiu hoje de manhã. A mulher se virou lentamente, olhando para os dois meninos. Algo em sua expressão mudou. Sumiu como? Saiu dizendo que ia ao mercado e não voltou mais, explicou Rafael. Isso foi às 6 horas. E vocês estão aqui sozinhos desde então? A gente saiu para procurar ela, disse Pedrinho, que já estava de pé, embora ainda um pouco trêmulo. Rafa disse que ela podia estar na praça. A mulher olhou ao redor. O sol já estava se pondo e a praça ficava deserta depois do anoitecer. Ela sabia que aquela não era uma região segura para duas crianças sozinhas. Vocês moram longe daqui? No bairro dos Jardins, respondeu Rafael. Uns 20 minutos de carro. E como vieram até aqui? De ônibus, disse Pedrinho orgulhoso. Foi a primeira vez que a gente andou de ônibus. A mulher suspirou profundamente. Podia ver que os dois meninos estavam perdidos, cansados e assustados, mesmo que tentassem disfarçar. Como vocês se chamam? Perguntou Rafael. Isso não importa, respondeu ela. Importa sim, insistiu Pedrinho. A senhora me ajudou, quero saber seu nome. A mulher os olhou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Helena, disse finalmente. Dona Helena, disse Rafael com educação. A senhora pode nos ajudar a voltar para casa? Helena olhou para os dois meninos, depois para o céu que escurecia. Todas as fibras de seu ser gritavam para ela se afastar, para não se envolver. Mas havia algo na vulnerabilidade daqueles dois garotos que tocava uma parte de si que ela pensava ter enterrado há muito tempo. Tudo bem, disse ela, pegando uma sacola plástica velha do chão. Mas só até vocês chegarem em casa. O trajeto até a casa dos Santana foi revelador. Rafael não parava de fazer perguntas sobre como Helena sabia cuidar de convulsões, enquanto Pedrinho dormitava no banco do ônibus, recostado no ombro da mulher que o havia ajudado. A senhora já foi médica? Perguntou Rafael diretamente. Helena se tensionou visivelmente. Por que pensa isso? Porque a senhora sabia exatamente o que fazer. Até falou palavras que eu nunca ouvi antes. Que palavras? Sei lá. Coisas sobre quanto tempo durou a convulsão, sobre pupila. Minha mãe nunca fala assim. Helena não respondeu, mas Rafael notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Quando o ônibus passou em frente ao hospital regional, ela virou o rosto para o lado oposto da janela. Dona Helena, a senhora está bem? Perguntou Rafael. Estou, respondeu ela rapidamente. Qual é o endereço da casa de vocês? Quando chegaram ao portão da mansão do Santana, Helena ficou impressionada com o tamanho e a elegância da propriedade. Rafael digitou o código do portão eletrônico e eles entraram. Rosana! Gritou Rafael assim que entraram. Rosana, voltamos! Nenhuma resposta ecoou pela casa vazia. Ela realmente não voltou, murmurou Pedrinho, que havia acordado no caminho. Helena olhou ao redor da casa luxuosa. As paredes eram ornamentadas com quadros caros, e o mármore do chão refletia a luz dos lustres cristalinos. Era um mundo completamente diferente do seu. Vocês têm o telefone dos pais de vocês? Eles estão na Europa, disse Rafael. Mamãe disse que só volta na semana que vem. E não tem ninguém da família aqui? Tem minha avó, mas ela mora em São Paulo, e ela não gosta muito da gente, admitiu Pedrinho. Helena se sentiu dividida. Não podia deixar duas crianças sozinhas, especialmente com Pedrinho, tendo uma condição médica que parecia não estar sendo tratada adequadamente. Mas ficar naquela casa significava se expor, e ela havia passado os últimos 3 anos evitando qualquer tipo de exposição. Dona Helena, disse Rafael, percebendo sua hesitação. A senhora pode ficar aqui hoje?
Prometo que amanhã cedo encontramos a Rosana ou ligamos para os nossos pais. Eu não posso, disse Helena, já se dirigindo à porta. Por favor, suplicou Pedrinho. Eu tenho medo de ter outra convulsão e o Rafa não vai saber o que fazer. Helena parou na porta, sua mão já na maçaneta. A vulnerabilidade na voz do menino a atingiu como uma punhalada. Só hoje, disse ela virando-se. Amanhã vocês resolvem isso com adultos de verdade. Rafael correu para abrir um dos quartos de hóspedes para Helena, mas ela recusou. Vou ficar na sala, disse ela. Preciso ficar perto caso aconteça alguma coisa com seu irmão. Durante a noite, Helena observou Pedrinho dormir, notando pequenos sinais que a preocupavam. O menino tinha espasmos leves durante o sono e sua respiração às vezes ficava irregular. Ela reconhecia os sintomas, mas não queria admitir para si mesma o que eles significavam. Por volta das 2 da manhã, Pedrinho começou a gemer e se contorcer na cama. Helena imediatamente se levantou e foi até o quarto dele. Pedrinho, chamou ela suavemente. Você está bem? O menino abriu os olhos, confuso e assustado. Dona Helena? Eu tive um pesadelo. Quer me contar? Eu estava no hospital e tinha uns homens de branco que queriam me machucar. Eles tinham agulhas grandes e diziam que eu era um menino ruim. Helena sentiu um aperto no peito. Aquelas palavras desencadearam memórias que ela tentava manter enterradas. Você já foi ao hospital muitas vezes? Algumas, admitiu Pedrinho. Mamãe sempre fica muito nervosa quando eu passo mal. Ela grita com os médicos e diz que eles não sabem de nada. E o que os médicos dizem sobre suas convulsões? Que é estresse, que eu preciso ficar mais calmo. Mas eu não entendo como posso ficar calmo se todo mundo fica nervoso quando eu passo mal. Helena se sentou na beira da cama, olhando para aquele menino que parecia muito maduro para sua idade. Pedrinho, você tem feito algum tratamento? Toma algum remédio? Às vezes mamãe me dá umas vitaminas, mas ela diz que remédio demais faz mal para a criança. Helena sentiu uma onda de frustração. Era óbvio que Pedrinho tinha um quadro neurológico que não estava sendo tratado adequadamente, provavelmente por negligência ou por diagnóstico errado. Dona Helena, disse Pedrinho pegando sua mão. A senhora parece triste. Por que a senhora mora na rua? A pergunta direta do menino pegou Helena desprevenida. Às vezes a vida não sai como a gente planeja, respondeu ela evasivamente. Mas a senhora é inteligente. A senhora sabe cuidar de pessoas doentes. Por que não trabalha num hospital? Helena olhou para aquele menino de 7 anos que fazia perguntas que muitos adultos não tinham coragem de fazer. Porque às vezes as pessoas não acreditam na gente, mesmo quando a gente está certa. Como assim? Quando eu trabalhava em hospital, houve um mal-entendido. As pessoas pensaram que eu havia feito algo errado, mesmo eu não tendo feito. E aí? Aí eu perdi meu trabalho, perdi minha casa, perdi minha família, perdi tudo. Pedrinho ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Mas a senhora não fez nada errado? Não. Então por que ninguém acreditou na senhora? Helena olhou para aquele menino que fazia perguntas que ela evitava responder para si mesma há 3 anos. Porque às vezes as pessoas poderosas conseguem fazer outras pessoas acreditarem em mentiras. Isso não é justo. Não, não é. Dona Helena, a senhora era médica, não era? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Era, admitiu finalmente. Eu era neurologista pediátrica. Cuidava de crianças com problemas no cérebro. Como os meus problemas. Sim, como os seus problemas. Pedrinho se sentou na cama, animado. Então a senhora pode me curar? Pedrinho, não é assim tão simples. E eu não posso mais trabalhar como médica. Mas a senhora pode me ajudar a entender o que está acontecendo comigo? Helena olhou para aquele menino que a olhava com tanto esperança e sentiu sua resistência começar a se desmoronar. Posso tentar, disse ela finalmente. Na manhã seguinte, Rafael acordou e encontrou Helena e Pedrinho na cozinha, conversando animadamente sobre o cérebro humano. Helena estava desenhando diagramas em um guardanapo, explicando de forma simples como funcionavam as convulsões. Bom dia, Rafa,
disse Pedrinho, mais animado do que Rafael o havia visto em meses. A dona Helena está me explicando sobre meu cérebro. Bom dia, respondeu Rafael ainda sonolento. Descobriram alguma coisa? Descobrimos que o Pedrinho provavelmente tem um tipo de epilepsia que pode ser tratada, disse Helena. Mas ele precisaria fazer alguns exames específicos. Que tipo de exames? Eletroencefalograma, ressonância magnética, alguns exames de sangue específicos. Nada muito complicado, mas que precisa ser feito por um neurologista que entenda de epilepsia infantil. Rafael se serviu de cereal e se sentou com os dois. Dona Helena, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que a senhora perdeu o emprego? O que aconteceu? Helena ficou tensa novamente. Ela havia contado parte da história para Pedrinho, mas ainda não estava preparada para entrar em detalhes. Foi há 3 anos, começou ela lentamente. Eu trabalhava no hospital regional. Era a chefe da neurologia pediátrica. Atendia crianças com problemas similares aos do Pedrinho. E houve um caso, uma menina de 8 anos que chegou com convulsões. Os pais dela eram muito ricos, muito influentes na cidade. Eu identifiquei que ela tinha um tumor no cérebro que precisava ser operado imediatamente. Mas isso era bom, não era? Perguntou Pedrinho. A senhora descobriu o que ela tinha. Era bom, sim, mas os pais não quiseram acreditar. Eles achavam que eu estava exagerando. Queriam uma segunda opinião. E aí? Aí trouxeram outro médico. Um médico particular, muito famoso, que disse que eu estava errada, que era apenas epilepsia comum e que a menina não precisava de cirurgia. E o que aconteceu? Helena pausou, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu insisti que estava certa. Mostrei todos os exames, expliquei todos os sintomas. Mas o outro médico tinha mais prestígio, era amigo da família. Eles decidiram seguir o tratamento dele. A menina melhorou? Não. 2 semanas depois, ela teve uma convulsão muito forte e ficou em coma. Quando finalmente operaram, o tumor já havia crescido muito. Ela não resistiu. Rafael e Pedrinho ficaram em silêncio, absorvendo o peso da história. Mas se a senhora estava certa, começou Rafael. Não importava mais. Os pais estavam desesperados de raiva e tristeza. Processaram o hospital. Me acusaram de negligência médica. Disseram que eu havia forçado uma cirurgia desnecessária que matou a filha deles. Mas isso não era verdade. Não, não era. Mas o outro médico, para se proteger, confirmou a versão deles. Disse que eu estava mesmo errada, que fui irresponsável. Apresentou laudos falsos, manipulou dados. E ninguém acreditou na senhora. Algumas pessoas acreditaram, mas não as pessoas que importavam. Perdi minha licença médica, fui demitida do hospital. Meu marido não aguentou a pressão e me deixou. Perdi a casa, perdi os amigos, perdi tudo. Por isso a senhora mora na rua, disse Pedrinho, com uma compreensão que ia além de sua idade. Eu tentei reconstruir minha vida, mas ninguém queria contratar uma médica acusada de negligência. Mesmo os trabalhos que não eram na área médica, as pessoas descobriam minha história e me mandavam embora. E a senhora nunca tentou provar que estava certa? Tentei, mas o outro médico era muito influente, tinha muitos amigos poderosos. Minha palavra contra a dele não valia nada. Rafael ficou pensativo por um momento. Dona Helena, qual era o nome da família que fez isso com a senhora? Por que quer saber? Só curiosidade. Helena hesitou, mas decidiu contar. Família Rodrigues. Roberto Rodrigues, dono da maior construtora da cidade. Rafael empalideceu. O que foi? Perguntou Helena, notando a mudança na expressão do menino. Rodrigues Construções, murmurou Rafael. Eles são sócios do meu pai. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A coincidência era cruel demais para ser verdade. Como é o nome completo do seu pai? Perguntou ela, temendo a resposta. Carlos Eduardo Santana. Ele tem uma empresa de engenharia, Santana Indy Associados. Helena se levantou abruptamente da mesa, caminhando até a janela.
Conhecia aquele nome. A empresa dos Santana havia sido a responsável pela construção do novo prédio do hospital onde ela trabalhava. Roberto Rodrigues era mesmo sócio de Carlos Santana em vários empreendimentos. Dona Helena, a senhora está bem? Perguntou Pedrinho, preocupado. Eu preciso ir, disse ela, já se dirigindo para a porta. Não, gritou Rafael, correndo atrás dela. A senhora não pode ir embora assim. Rafael, você não entende. Se seu pai descobrir que eu estou aqui com você... Descobrir o quê? A senhora não fez nada errado. Não importa. Eu não posso ficar aqui. Mas e o Pedrinho? Perguntou Rafael, desesperado. A senhora é a única pessoa que entende o que está acontecendo com ele. Helena parou na porta, olhando para os dois meninos. Pedrinho estava chorando baixinho e Rafael a olhava com uma súplica silenciosa. Eu sinto muito, disse ela, abrindo a porta. Dona Helena, chamou Pedrinho, sua voz trêmula. Se a senhora for embora, quem vai cuidar de mim quando eu tiver outra convulsão? A pergunta atingiu Helena como uma bofetada. Ela se virou e viu o menino de 7 anos olhando para ela com os olhos cheios de lágrimas e medo. Seu irmão vai aprender, disse ela, sua própria voz falhando. Mas e se não der tempo? Perguntou Pedrinho. E se eu tiver uma convulsão muito ruim e o Rafa não souber o que fazer? Helena fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade. Ela sabia que Pedrinho tinha razão. O menino precisava de cuidados especializados e ela era a única pessoa por perto que sabia como ajudá-lo. Tudo bem, disse ela finalmente, fechando a porta novamente. Mas só até vocês falarem com seus pais. E vocês não podem contar para ninguém quem eu sou. Prometo, disse Rafael imediatamente. Eu também prometo, disse Pedrinho, se aproximando dela. Obrigado por ficar, dona Helena. Helena passou os 3 dias seguintes observando Pedrinho discretamente, tomando notas mentais sobre seus sintomas. O menino tinha pequenas crises todos os dias, momentos em que ficava ausente por alguns segundos, olhando para o nada. Ela reconhecia os sinais de crises de ausência, um tipo de epilepsia que geralmente responde bem ao tratamento correto. Durante esse período, ela também ensinou Rafael sobre os primeiros socorros para convulsões, explicando quando chamar ajuda médica e quando a situação estava sob controle. Por que ninguém me ensinou isso antes? Perguntou Rafael após uma das lições. Porque a maioria dos médicos não tem tempo para ensinar e os pais ficam muito nervosos para aprender, explicou Helena. Mas é importante que você saiba, porque assim você pode ajudar seu irmão sem pânico. No 3º dia, enquanto Rafael estava na escola, Pedrinho teve uma convulsão mais forte. Helena conseguiu controlá-la, mas notou que estava durando mais tempo que o normal. Quando Rafael voltou da escola, ela decidiu que era hora de uma conversa séria. Rafael, precisamos conversar sobre seu irmão. Ele está pior? Não pior, mas não está melhor também. Ele precisa de medicação adequada e precisa logo. Que tipo de medicação? Anticonvulsivantes, remédios específicos para a epilepsia. Mas para isso, ele precisa de um diagnóstico formal e uma receita médica. E a senhora não pode... Eu não posso receitar nada, Rafael. Não tenho mais licença médica. E mesmo que tivesse, seria irresponsável medicar uma criança sem os exames adequados. Então, o que fazemos? Vocês precisam falar com seus pais. Hoje. Não podem esperar mais. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Está bem. Vou ligar para eles. Não, interrompeu Helena. Isso é uma conversa que precisa ser feita pessoalmente. Eles precisam voltar. Mas eles vão ficar bravos. A viagem deles é importante. Rafael, a saúde do seu irmão é mais importante que qualquer viagem. Naquela noite, Rafael ligou para os pais explicando que Pedrinho estava tendo problemas de saúde e que precisavam voltar urgentemente. A conversa foi tensa, mas os pais finalmente concordaram em antecipar o retorno. Eles chegam amanhã à noite, disse Rafael para Helena. Mas estão muito bravos. Perguntaram onde está a Rosana. E onde está ela? Não sabemos. Ainda não voltou. Helena percebeu que havia algo errado com a situação da governanta, mas decidiu não se aprofundar.
Sua prioridade era garantir que Pedrinho recebesse cuidados médicos adequados. Quando seus pais chegarem, eu vou embora, disse ela. Não pode ficar para explicar o que descobriu sobre o Pedrinho? Rafael, seus pais não vão querer ouvir nada que eu tenha a dizer. Confie em mim. Mas a senhora pode estar errada sobre eles. Não estou errada. Já passei por isso antes. Na manhã seguinte, Helena acordou com vozes altas na entrada da casa. Eram apenas 6 horas da manhã, mas aparentemente alguém havia chegado. Ela se levantou discretamente e ouviu a conversa. Onde estão as crianças? Perguntava uma voz feminina histérica. Ainda estão dormindo, senhora Marina, respondia uma voz que Helena reconheceu como de Rosana, a governanta. Rosana, onde você estava? Sumiu por 4 dias. Desculpe, senhora. Minha mãe teve um problema de saúde e eu precisei viajar para Bauru. Tentei ligar, mas não consegui. Você deveria ter avisado antes. Deixou 2 crianças sozinhas. Pensei que seria apenas um dia, senhora. Não imaginei que se estenderia tanto. Helena percebeu que os pais haviam voltado mais cedo e que Rosana havia retornado quase ao mesmo tempo. A coincidência a incomodava. Vou acordar as crianças, disse a voz feminina. Helena rapidamente pegou suas coisas e se dirigiu à porta dos fundos. Não podia ser vista ali, especialmente se os pais eram amigos dos Rodrigues. Dona Helena? Chamou Pedrinho, que havia acordado com o barulho. Shh, disse ela, se aproximando. Seus pais voltaram. Eu preciso ir. Agora? Agora. Mas eu não quero que a senhora vá. Pedrinho, você precisa contar para seus pais tudo o que conversamos sobre suas convulsões. É importante que eles saibam que você precisa de ajuda médica. Eles vão acreditar em mim? Vão ter que acreditar. Você é filho deles. Pedrinho se levantou e abraçou Helena com força. Obrigado por cuidar de mim, dona Helena. Obrigado por me lembrar de quem eu sou, Pedrinho. Helena estava quase saindo pela porta dos fundos quando ouviu Rafael gritando no andar de cima. Mãe, papai, o Pedrinho está tendo uma convulsão. Helena parou sua mão na maçaneta. Todos os seus instintos médicos gritavam para ela subir e ajudar, mas ela sabia que não podia se expor. Rosana, chame uma ambulância, gritou a voz do pai. Já estou ligando, senhor Carlos. Calma, Pedrinho, mamãe está aqui, chorava a mãe. Helena ouviu passos correndo, portas batendo, a confusão típica de pessoas que não sabem como lidar com uma convulsão. Ela fechou os olhos, lutando contra cada fibra de seu ser que queria ajudar. Foi quando ouviu Rafael gritando. Vocês estão fazendo errado, não podem segurar ele assim. Rafael, sai da frente, gritou o pai. Papai, eu sei como ajudar ele. Uma pessoa me ensinou. Que pessoa? A Rosana, mentiu Rafael. Ela me ensinou o que fazer. Rosana? Perguntou a mãe confusa. Não, senhora Marina, disse Rosana também confusa. Eu não sei nada sobre convulsões. Helena percebeu que Rafael estava tentando usar os conhecimentos que ela havia ensinado, mas não sabia como explicar de onde havia aprendido. Deixem o menino de lado, disse uma voz que Helena não reconheceu. Não segurem ele, coloquem algo macio embaixo da cabeça dele. Quem é você? Perguntou o pai. Sou o Dr. Miranda, médico particular que vocês chamaram. Cheguei junto com a ambulância. Helena se encolheu. Reconheceu o nome. Dr. Miranda era o médico que havia testificado contra ela no processo. O médico que havia mentido para proteger sua própria reputação. Doutor, meu filho está bem? Perguntou a mãe. Vou examiná-lo, mas pelo que observei parece ser apenas uma crise de epilepsia comum. Nada muito grave. Helena sentiu uma onda de raiva. Ela sabia que Dr. Miranda não estava fazendo uma avaliação adequada. Ele estava minimizando a situação, assim como havia feito com a menina da família Rodrigues. Vocês já levaram o menino para fazer exames específicos? Perguntou o médico. Já sim, respondeu a mãe. Vários médicos disseram que é estresse, que ele precisa ficar mais calmo. Faz sentido, concordou o Dr. Miranda. Crianças ricas às vezes desenvolvem sintomas psicossomáticos para chamar atenção. Helena cerrou os punhos. Aquela resposta irresponsável poderia custar a vida de Pedrinho. Doutor, interveio Rafael,
mas as convulsões estão ficando mais frequentes e durando mais tempo. Menino, deixe os adultos conversarem, disse Dr. Miranda com desdém. Vou receitar um calmante para seu irmão. Isso deve resolver. Calmante? Perguntou Rafael, alarmado. Mas ele não está nervoso. Ele está doente. Rafael, não seja rude com o doutor, repreendeu a mãe. Helena não aguentou mais. Mesmo sabendo dos riscos, ela abriu a porta e entrou na casa. Não deem calmante para essa criança, disse ela, sua voz ecoando pela escada. Todos olharam para baixo, vendo uma mulher com roupas simples e cabelos grisalhos subindo as escadas com determinação. Quem é você? Perguntou o pai Carlos. Como entrou na minha casa? Meu nome é Helena Ribeiro, disse ela, chegando ao andar de cima. E esse menino não precisa de calmante. Ele precisa de anticonvulsivantes. Dr. Miranda empalideceu ao ouvir o nome. Helena Ribeiro, murmurou ele. Você deveria estar na prisão. Não fui condenada à prisão, respondeu ela calmamente. Fui apenas impedida de exercer a medicina por pessoas como você. Papai, interrompeu Rafael, essa é a pessoa que me ensinou a cuidar do Pedrinho. Ela sabe tudo sobre as convulsões dele. Ela é uma charlatã, disse Dr. Miranda rapidamente. Foi expulsa da medicina por negligência. Não escutem nada que ela disser. Negligência? Perguntou Helena, se aproximando. Ou você está falando da vez que você mentiu para proteger sua própria incompetência? Saia daqui imediatamente, disse Dr. Miranda tentando soar autoritário. Ou eu chamo a polícia. Chame, disse Helena se ajoelhando ao lado de Pedrinho, que estava se recuperando da convulsão. Mas antes disso, deixe-me falar com os pais dessa criança. Não vamos ouvir nada, disse a mãe, Marina. Saia da nossa casa. Mamãe, chamou Pedrinho, que havia acordado. Dona Helena, que bom que a senhora voltou. Você conhece essa mulher? Perguntou Marina, surpresa. Ela cuidou de mim quando vocês estavam viajando, explicou Pedrinho. Ela sabe tudo sobre meu cérebro. Cuidou de você? Perguntou Carlos, olhando para Rafael. Onde estava a Rosana? Rosana desapareceu por 4 dias, explicou Rafael. Dona Helena nos ajudou. Essa mulher esteve na minha casa por 4 dias cuidando dos meus filhos? Perguntou Marina, histérica. Mãe, não é assim, tentou explicar Rafael. Ela nos salvou. Quando o Pedrinho teve uma convulsão na praça, ela sabia exatamente o que fazer. Praça? Que praça? Perguntou Carlos. A Praça Central. Nós fomos procurar a Rosana e o Pedrinho passou mal. Vocês andaram pela cidade sozinhos? Perguntou Marina, horrorizada. Só porque a Rosana sumiu, defendeu Rafael. E foi sorte que a dona Helena estava lá. Sorte, disse Dr. Miranda. Ela provavelmente estava observando vocês, planejando isso. Pessoas como ela se aproveitam de crianças vulneráveis. Isso não é verdade, disse Pedrinho, tentando se sentar. Dona Helena é boa. Ela me ensinou sobre meu cérebro. Cérebro? Perguntou Marina. Que você ensinou para meu filho? Ensinei que ele tem epilepsia, disse Helena diretamente. Que as convulsões dele não são estresse ou birra, que ele precisa de medicação adequada e exames específicos. Ele já foi examinado por vários médicos, disse Carlos. Todos disseram que é psicológico. Todos estão errados, disse Helena. Assim como o Dr. Miranda estava errado sobre Sofia Rodrigues. Dr. Miranda ficou visivelmente tenso ao ouvir o nome. Não se atreva a mencionar esse caso, disse ele. Você é culpada pela situação daquela menina. Eu? Perguntou Helena, se levantando. Eu identifiquei o tumor cerebral dela no primeiro exame. Você que disse que eu estava errada. Você que convenceu os pais a recusarem a cirurgia. Você estava sendo alarmista, defendeu-se Dr. Miranda. Queria operar uma criança saudável. Saudável? Perguntou Helena, sua voz subindo. Ela estava tendo crises convulsivas diárias. Tinha sintomas neurológicos claros. E você disse que era epilepsia comum. Chega, gritou Carlos. Não vou permitir que vocês discutam sobre outros casos na frente dos meus filhos. Então vamos falar sobre seus filhos, disse Helena, se voltando para ele. Seu filho Pedrinho
tem epilepsia focal, provavelmente do tipo que responde bem ao tratamento com carbamazepina ou levetiracetam. Você não pode fazer diagnósticos, disse Dr. Miranda. Não tem licença. Não preciso de licença para reconhecer sintomas óbvios, respondeu Helena. Pedrinho tem crises de ausência quase diárias. Tem convulsões tônico-clônicas cerca de 2 vezes por semana. Tem auras visuais antes das crises maiores. Como você sabe sobre as auras? Perguntou Marina, surpresa. Porque eu perguntei para ele, disse Helena. Porque eu conversei com ele sobre o que ele sente. Vocês já perguntaram para seu filho o que ele sente antes das convulsões? Marina e Carlos se olharam constrangidos. Ele é muito novo para entender essas coisas, disse Marina defensivamente. Ele tem 7 anos, disse Helena. Não é bebê. Ele sabe perfeitamente descrever seus sintomas se alguém tiver paciência para escutar. Pedrinho, chamou Carlos. Você sente alguma coisa antes de desmaiar? Sinto sim, papai, respondeu Pedrinho imediatamente. Vejo umas luzes brilhantes e depois parece que estou caindo num buraco. Aura visual seguida de perda de consciência, disse Helena. Sintoma clássico de epilepsia focal com generalização secundária. Isso são termos técnicos que você está usando para impressionar, disse Dr. Miranda. Qualquer pessoa pode inventar diagnósticos complicados. Então me prove que estou errada, desafiou Helena. Peça um eletroencefalograma com privação do sono. Faça uma ressonância magnética com contraste. Examine o histórico familiar de epilepsia. Histórico familiar? Perguntou Carlos. Sim. Epilepsia tem componente genético. Alguém na família tem histórico de convulsões? Carlos e Marina se olharam novamente, desta vez com uma expressão diferente. Meu irmão, admitiu Carlos baixinho. Ele teve epilepsia quando criança, mas os médicos disseram que não era genético. Que médicos? Perguntou Helena. O Dr. Miranda foi um deles, disse Carlos olhando para o médico. Dr. Miranda ficou visivelmente desconfortável. Isso foi há muito tempo, disse ele. A medicina evoluiu desde então. Evoluiu? Perguntou Helena. Então, por que você não pediu os exames adequados para Pedrinho? Por que não perguntou sobre histórico familiar? Porque eu sigo protocolos conservadores, respondeu Dr. Miranda. Não sou alarmista como você. Conservador? Perguntou Helena, sua voz ganhando um tom perigoso. Você chama de conservador deixar uma criança sofrer convulsões diárias quando existe tratamento disponível? Não sabemos se existe tratamento, disse Dr. Miranda. Você está especulando. Estou especulando? Perguntou Helena. Pedrinho, conta para seus pais sobre os dias que você passou sem convulsões. Quais dias? Perguntou Marina. Os dias que a dona Helena ficou comigo, disse Pedrinho. Ela me ensinou uns exercícios de respiração e eu não tive nenhuma convulsão forte. Exercícios de respiração? Perguntou Carlos. Técnicas de relaxamento e controle da ansiedade, explicou Helena. Podem reduzir a frequência das crises em alguns tipos de epilepsia, mas não substituem medicação adequada. Você viu meu filho melhorar? Perguntou Marina, sua hostilidade inicial começando a se dissolver. Vi, mas o efeito é temporário. Ele precisa de tratamento médico real. Dona Helena, chamou Rafael. Conta para ele sobre a menina que a senhora tentou salvar. Rafael, não, disse Helena. Conta sim, insistiu Rafael. Eles precisam saber. Helena olhou para os pais, depois para Dr. Miranda, que estava visivelmente nervoso. Sofia Rodrigues tinha 8 anos, começou ela. Chegou ao hospital com convulsões. Eu identifiquei sinais de tumor cerebral nos exames. Recomendei cirurgia imediata. E? Perguntou Carlos. Dr. Miranda disse que eu estava errada, que era epilepsia comum. Convenceu os pais a recusarem a cirurgia. Porque você estava errada, interrompeu Dr. Miranda. Você queria operar uma criança saudável. Saudável? Perguntou Helena, se voltando para ele. Você tem os laudos originais dos exames dela? Claro que tenho. Então mostra para eles. Mostra os exames que você usou para dizer que ela estava saudável. Dr. Miranda hesitou. Não preciso mostrar nada para ninguém. Não precisa? Perguntou Helena.
Ou não pode porque você falsificou os laudos? Isso é uma acusação muito séria, disse Carlos. É uma acusação verdadeira, disse Helena. Dr. Miranda apresentou laudos adulterados no processo contra mim. Omitiu informações cruciais dos exames. Prove, desafiou o Dr. Miranda. Vou provar, disse Helena, pegando algo do bolso. Para surpresa de todos, ela tirou uma pequena pasta de documentos amassados. Você carrega isso na rua? Perguntou Marina, surpresa. Carrego há 3 anos, disse Helena, esperando uma oportunidade de limpar meu nome. Ela abriu a pasta e tirou algumas folhas. Estes são os exames originais de Sofia Rodrigues. Consegui cópias antes de ser demitida. Você roubou documentos médicos? Perguntou o Dr. Miranda. Eu fotocopiei meus próprios laudos, respondeu Helena. Laudos que você depois adulterou. Ela estendeu os papéis para Carlos. Você tem formação em engenharia. Sabe ler dados técnicos. Olhe as datas e os valores. Carlos pegou os papéis e começou a examinar. Não entendo muito de medicina, disse ele. Mas posso ver que há inconsistências nas datas. Que tipo de inconsistências? Perguntou Marina. Alguns exames mostram datas que não batem com o histórico do caso, explicou Carlos. Como se tivessem sido feitos depois, mas com datas falsas. Isso não prova nada, disse Dr. Miranda, mas sua voz estava menos confiante. Não? Perguntou Helena. Então explique por que você omitiu o resultado da ressonância magnética que mostrava a massa cerebral. Que massa cerebral? Perguntou Marina. A massa que eu identifiquei que indicava tumor. Dr. Miranda disse que era apenas um artefato de imagem. E era, defendeu-se o médico. Era? Perguntou Helena. Então por quê? Quando Sofia foi operada 2 semanas depois, encontraram exatamente o tumor que eu havia identificado. Isso foi uma coincidência infeliz, gaguejou o Dr. Miranda. Coincidência? Perguntou Carlos, sua voz ganhando um tom duro. Doutor, você está dizendo que a doutora Helena identificou corretamente um tumor, recomendou cirurgia e você disse que ela estava errada? Eu fiz o que achei melhor na época. O que achou melhor? Perguntou Marina. Ou o que era melhor para sua reputação? Eu não preciso ouvir isso, disse Dr. Miranda se dirigindo à porta. Não vou ficar aqui sendo acusado por uma médica desqualificada. Desqualificada? Perguntou Helena. Eu fui desqualificada por dizer a verdade, por tentar salvar uma criança. Você não salvou ninguém, gritou o Dr. Miranda se voltando. Sofia Rodrigues continua em estado vegetativo até hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena ficou pálida. Em estado vegetativo? Perguntou ela baixinho. Sim, gritou o Dr. Miranda. A cirurgia que você tanto queria foi feita tarde demais. A menina sobreviveu, mas com sequelas irreversíveis. Mas eu pensei que ela havia... Helena não conseguiu completar a frase. Morrido? Completou o Dr. Miranda. Não, ela está viva, mas nunca mais será a mesma. E isso é culpa sua por ter forçado uma cirurgia desnecessária. Forçado? Perguntou Helena, sua voz ganhando força novamente. Eu recomendei a cirurgia imediatamente. Vocês que esperaram 2 semanas. Esperamos porque você estava errada. Eu estava errada? Perguntou Helena. Doutor Miranda, você tem coragem de olhar nos olhos dos pais dessa criança e dizer que eu estava errada? Tenho, gritou ele. Porque é a verdade. Então por que você não conta toda a verdade? Perguntou uma nova voz na porta. Todos se viraram para ver quem havia falado. Uma mulher de cerca de 50 anos estava na entrada do quarto, com um jaleco de enfermeira. Rosana? Perguntou Marina, confusa. Não, senhora Marina, disse a mulher. Eu sou Conceição Silva. Era enfermeira-chefe da neurologia quando a doutora Helena trabalhava lá. Como você entrou aqui? Perguntou Carlos. Rosana me deixou entrar, explicou Conceição. Ela me disse que a doutora Helena estava aqui. Eu a procuro há 3 anos. Me procura? Perguntou Helena, surpresa. Sim, doutora. Para entregar isso. Conceição tirou um envelope grosso da bolsa. O que é isso?
Perguntou Helena. São os documentos originais do caso Sofia Rodrigues, disse Conceição. Os documentos reais, não os que foram apresentados no processo contra a senhora. Dr. Miranda empalideceu completamente. Que documentos? Perguntou ele, sua voz saindo trêmula. Os documentos que mostram que a doutora Helena estava certa desde o primeiro dia, disse Conceição. Os documentos que mostram que você alterou laudos e falsificou datas. Isso é impossível, gaguejou o Dr. Miranda. Impossível? Perguntou Conceição. Doutor, você se esqueceu de que enfermeiros também têm acesso aos arquivos médicos? Você não pode ter esses documentos, disse Dr. Miranda, tentando parecer autoritário. Posso sim, e posso porque nunca foram destruídos, só foram escondidos. Escondidos por quem? Perguntou Carlos. Por uma pessoa que acreditava na inocência da doutora Helena, respondeu Conceição. Alguém que sabia que um dia a verdade viria à tona. Quem? Perguntou Helena. O Dr. Carvalho. Ele era o diretor do hospital na época. Ele sabia que algo estava errado no processo contra a senhora. Dr. Carvalho? Perguntou o Dr. Miranda. Ele não pode ter feito isso. Ele fez, disse Conceição. Antes dele se aposentar, ele me entregou esses documentos. Disse que era para guardar até o momento certo. E por que agora é o momento certo? Perguntou Marina. Porque estou vendo a mesma situação se repetir, disse Conceição, olhando para Pedrinho. Uma criança que precisa de cuidados médicos adequados e o Dr. Miranda tentando minimizar a situação. Isso não é verdade, protestou o Dr. Miranda. Não é? Perguntou Conceição. Doutor, o que você prescreveu para essa criança? Calmantes, para controlar a ansiedade que causa as convulsões. Ansiedade? Perguntou Conceição. Você fez eletroencefalograma? Ressonância magnética? Perguntou sobre histórico familiar? Não era necessário, respondeu o Dr. Miranda defensivamente. Como não era necessário? Perguntou Conceição. Uma criança com convulsões frequentes e você não acha necessário investigar? São convulsões psicossomáticas, insistiu o Dr. Miranda. Comuns em crianças mimadas. Mimadas? Perguntou Helena, sua voz ganhando um tom perigoso. Você está chamando uma criança doente de mimada? Não é doente, gritou o Dr. Miranda. É uma criança que precisa de disciplina, não de remédios. Disciplina? Perguntou Carlos, sua voz ficando gelada. Doutor, você está dizendo que meu filho tem convulsões porque não é disciplinado? Estou dizendo que crianças ricas às vezes desenvolvem sintomas para chamar atenção, respondeu o Dr. Miranda, percebendo que havia dito algo errado. Dr. Miranda, disse Marina, sua voz cortante, você está demitido. Saia da minha casa. Agora. Vocês não podem me demitir, protestou o Dr. Miranda. Eu sou o médico particular da família há anos. Não mais, disse Carlos firmemente. E vou ter certeza de que outros pais saibam do seu comportamento. Vocês vão se arrepender, disse Dr. Miranda se dirigindo à porta, quando descobrirem que estão sendo manipulados por uma médica desqualificada. A única pessoa que está sendo desqualificada aqui é você, disse Conceição. E quando esses documentos se tornarem públicos, você vai ter muito mais problemas do que perder um cliente. Dr. Miranda parou na porta, olhando para o envelope nas mãos de Conceição. Você não pode provar nada, disse ele, mas sua voz estava sem convicção. Posso sim, respondeu Conceição. E vou. Após Dr. Miranda sair, um silêncio pesado se estabeleceu no quarto. Helena estava sentada na beira da cama, olhando para o envelope que Conceição segurava. Doutora Helena, disse Conceição suavemente, a senhora quer ver os documentos? Eu não sei se estou pronta, admitiu Helena. Pronta para quê? Perguntou Rafael. Para descobrir se eu realmente poderia ter salvado Sofia, respondeu Helena. Se eu tivesse insistido mais, se eu tivesse lutado mais... Doutora, interrompeu Conceição, a senhora fez tudo certo, tudo. O problema nunca foi a senhora. Mas Sofia está em estado vegetativo, disse Helena, as lágrimas começando a descer. Ela tinha 8 anos, toda uma vida pela frente.
E ela ainda tem vida, disse Conceição. Graças à senhora. Como assim? Sem a cirurgia, ela teria morrido. Com a cirurgia, ela sobreviveu. Tem sequelas, é verdade, mas ela está viva. Mas as sequelas não são culpa da senhora, disse Conceição firmemente. São consequência da demora. Se tivessem operado quando a senhora recomendou, ela estaria completamente curada hoje. Helena ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Dona Helena, chamou Pedrinho. A senhora salvou aquela menina? Tentei, querido, respondeu Helena, mas não consegui convencer as pessoas certas. Mas a senhora tentou, disse Pedrinho. Isso já é muito. Pedrinho tem razão, disse Marina. Doutora Helena, eu preciso pedir desculpas. Eu julguei a senhora sem conhecer a história. Todos nós julgamos, disse Carlos, mas agora queremos saber a verdade. Conceição, pode mostrar os documentos? Conceição abriu o envelope e começou a tirar os papéis. Estes são os exames originais de Sofia Rodrigues, disse ela. Os exames que a doutora Helena usou para fazer seu diagnóstico. Ela estendeu as folhas para Carlos, que começou a examinar. Mesmo eu não sendo médico, posso ver que há sinais anormais aqui, disse ele. Essas manchas na imagem do cérebro. É o tumor, confirmou Helena. Exatamente onde eu disse que estava. E este é o laudo que Dr. Miranda apresentou no processo, continuou Conceição, mostrando outro papel. Vejam as diferenças. Marina pegou os dois laudos e os comparou. Mas isso aqui está completamente diferente, disse ela. Como se fossem exames de pessoas diferentes. Porque são, disse Conceição. O laudo que Dr. Miranda apresentou foi adulterado. Ele removeu as evidências do tumor. Isso é crime, disse Carlos. É, confirmou Conceição. Falsificação de documento médico, além de negligência médica. E por que você não denunciou isso antes? Perguntou Marina. Porque não tinha como provar sozinha, explicou Conceição. Dr. Miranda tinha muito poder, muitos contatos. Minha palavra contra a dele não valeria nada. Mas agora é diferente, disse Carlos. Agora é diferente, confirmou Conceição. Porque agora temos evidências concretas. E porque agora temos testemunhas. Testemunhas? Perguntou Helena. Outros médicos que trabalhavam no hospital na época, explicou Conceição. Pessoas que sabiam da verdade, mas tiveram medo de falar. E agora eles vão falar? Vão. Porque viram, doutor. Miranda tentando fazer a mesma coisa hoje com seu filho. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim da casa dos Santana. 3 anos, murmurou ela. 3 anos vivendo como mendiga, carregando uma culpa que não era minha. Doutora, disse Conceição, a senhora nunca carregou culpa. A senhora carregou tristeza. Tristeza por não ter conseguido salvar completamente uma criança. É a mesma coisa, disse Helena. Não é, disse Pedrinho se aproximando dela. Culpa é quando você faz algo errado. Tristeza é quando você se importa com as pessoas. Helena olhou para aquele menino de 7 anos que falava com a sabedoria de alguém muito mais velho. Você é muito esperto, Pedrinho. Dona Helena, disse Rafael. Agora que sabemos a verdade, a senhora pode voltar a ser médica? Não é tão simples assim, disse Helena. Eu perdi minha licença. Teria que passar por todo um processo para recuperá-la. Mas com essas evidências, seria mais fácil, disse Conceição. Talvez. Mas isso pode levar meses ou anos. E enquanto isso, perguntou Marina, o que a senhora vai fazer? Não sei, admitiu Helena. Há 3 anos eu só penso em sobreviver um dia de cada vez. Dona Helena, disse Carlos, posso fazer uma proposta? Que proposta? Fique aqui. Cuide do Pedrinho enquanto resolvemos a situação médica dele. E enquanto isso podemos trabalhar juntos para limpar seu nome. Eu não posso aceitar caridade, disse Helena. Não é caridade, disse Marina. É um trabalho.
Você cuidaria do Pedrinho como uma governanta especializada. Governanta médica, acrescentou Rafael sorrindo. Eu não tenho qualificações para ser governanta, disse Helena. Mas tem qualificações para cuidar de crianças doentes, disse Marina. E é isso que nosso filho precisa. Helena olhou para Pedrinho, que a observava com esperança. Por favor, dona Helena, disse ele, fica comigo. Eu ainda preciso aprender sobre meu cérebro. Pedrinho, você vai aprender com médicos de verdade, médicos que podem receitar os remédios que você precisa. Mas eu quero aprender com a senhora também, insistiu ele. A senhora explica as coisas de um jeito que eu entendo. Doutora Helena, disse Conceição. Posso dar uma sugestão? Claro. Aceite a proposta. Fique aqui enquanto organizamos os documentos para limpar seu nome. E enquanto isso, ajude essa família a encontrar tratamento adequado para Pedrinho. Mas eu não posso receitar medicamentos, disse Helena. Não pode receitar, mas pode orientar, disse Conceição. Pode acompanhar as consultas, garantir que os médicos façam os exames certos, façam as perguntas certas. Seria como uma advogada médica, disse Carlos. Advogada médica? Perguntou Helena, intrigada. Alguém que conhece medicina e pode garantir que os médicos façam o trabalho deles direito, explicou Carlos. Alguém que pode questionar diagnósticos inadequados e exigir tratamentos apropriados. Isso faz sentido, disse Marina, especialmente depois do que vimos hoje com o Dr. Miranda. Mas isso não é uma profissão reconhecida, disse Helena. Ainda não, disse Carlos, mas pode ser, especialmente se começarmos a contar sua história. Minha história. Sua história, repetiu Carlos. A história de uma médica competente que foi injustiçada. A história de como o sistema médico pode falhar quando médicos incompetentes têm muito poder. Você acha que as pessoas vão se interessar? Eu acho que os pais vão se interessar, disse Marina. Quantos pais não confiam completamente nos médicos dos filhos? Quantos não sabem que perguntas fazer, que exames exigir? Você poderia ajudar essas famílias, disse Conceição. Mesmo sem licença médica, você poderia orientar pais sobre como conseguir cuidados adequados para seus filhos. Helena ficou em silêncio, considerando a proposta. Eu precisaria pensar sobre isso, disse ela finalmente. Claro, disse Marina. Mas enquanto pensa, por favor, fique aqui, pelo menos até resolvermos a situação do Pedrinho. E quanto tempo isso pode levar? Algumas semanas, disse Carlos. Vou usar meus contatos para encontrar os melhores neurologistas pediátricos da região. Neurologistas que não tenham conexão com o Dr. Miranda, acrescentou Conceição. Dona Helena, disse Pedrinho. A senhora vai ficar? Helena olhou para aquele menino que havia mudado sua vida nos últimos dias. Ele a olhava com uma confiança que ela não sentia há muito tempo. Vou ficar, disse ela finalmente. Pelo menos até você estar bem. Obrigado, disse Pedrinho correndo para abraçá-la. Obrigado, repetiu Rafael se juntando ao abraço. Obrigado, disseram Marina e Carlos ao mesmo tempo. Obrigado, disse Conceição. Por não ter desistido. Helena se viu cercada por pessoas que acreditavam nela, que queriam ajudá-la. Pela primeira vez em 3 anos, ela se sentiu parte de algo maior que sua própria dor. Agora, disse ela, se afastando do abraço coletivo. Vamos cuidar desse menino direito. Nas semanas seguintes, Helena acompanhou Pedrinho a uma série de consultas com diferentes especialistas. Ela não se apresentava como médica, mas como consultora da família, uma pessoa que conhecia bem o histórico do menino. Durante a primeira consulta, com o Dr. Andrade, um neurologista pediátrico conceituado, Helena ficou em silêncio enquanto o médico examinava Pedrinho. Há quanto tempo ele tem essas convulsões? Perguntou o Dr. Andrade. Cerca de 2 anos, respondeu Marina. Mas outros médicos disseram que é psicológico. Psicológico? Perguntou o Dr. Andrade, franzindo a testa. Vocês têm os exames que foram feitos? Não foram feitos exames específicos, admitiu Carlos. Apenas exames de sangue básicos. Sem eletroencefalograma, sem ressonância magnética? Não. Os médicos disseram que não era necessário.
Dr. Andrade olhou para Helena, que estava sentada discretamente no canto da sala. A senhora é da família? Sou consultora da família, respondeu Helena cuidadosamente. Acompanho o caso do Pedrinho. Entendo. E qual é sua formação? Helena hesitou. Conceição havia orientado ela a ser honesta, mas sem se expor desnecessariamente. Tenho formação em medicina, disse ela. Especialização em neurologia pediátrica. Ah, então é colega, disse Dr. Andrade sorrindo. Pode me contar sua impressão sobre o caso? Bem, disse Helena cuidadosamente. Pedrinho apresenta crises de ausência diárias, convulsões tônico-clônicas semanais, auras visuais e há histórico familiar de epilepsia. Histórico familiar? Perguntou o doutor. Andrade, se voltando para os pais. Meu irmão teve epilepsia na infância, confirmou Carlos. E por que isso não foi mencionado antes pelos outros médicos? Porque eles não perguntaram, disse Marina. Dr. Andrade fez algumas anotações. Depois olhou novamente para Helena. Doutora, desculpe, qual é seu nome? Helena, respondeu ela, evitando dar o sobrenome. Doutora Helena, você acha que precisamos de investigação complementar? Acho que sim, respondeu Helena. Eletroencefalograma com privação do sono, ressonância magnética, exames laboratoriais específicos. Concordo completamente, disse Dr. Andrade. Vou pedir todos esses exames. Enquanto isso, vou iniciar um tratamento com levetiracetam, que é seguro para crianças. Helena sorriu. Era exatamente o que ela teria recomendado. Doutor, disse ela, posso fazer uma observação? Claro. Pedrinho responde bem a técnicas de relaxamento. Podem ajudar a reduzir a frequência das crises. Excelente observação, disse Dr. Andrade. Vou encaminhá-lo para a fisioterapia neurológica também. Após a consulta no caminho para casa, Marina se voltou para Helena. Você viu como ele te respeitou? Disse ela. Como ele ouviu suas sugestões? Ele é um bom médico, respondeu Helena. Bons médicos escutam colegas, independentemente da situação. E maus médicos? Perguntou Rafael. Maus médicos se sentem ameaçados por opiniões diferentes, respondeu Helena. Como o Dr. Miranda. Dona Helena, disse Pedrinho. Quando eu ficar bom, a senhora vai embora? Quando você ficar bom, vamos conversar sobre isso, respondeu Helena. Mas primeiro, você precisa ficar bom. Durante os exames seguintes, as suspeitas de Helena se confirmaram. O eletroencefalograma mostrou atividade epiléptica clara. A ressonância magnética revelou uma pequena displasia cortical que explicava as convulsões. É exatamente o que você suspeitava, disse Dr. Andrade para Helena, mostrando os resultados. Epilepsia focal secundária à displasia cortical. Prognóstico excelente com medicação adequada. Quanto tempo para ver melhora? Perguntou Helena. Com levetiracetam na dose certa, ele deve estar praticamente livre de crises em algumas semanas. E os exercícios de relaxamento? Continuem com os exercícios. Eles são um complemento importante ao tratamento. Enquanto isso, Conceição trabalhava com advogados para montar um processo contra Dr. Miranda. Os documentos que ela havia guardado eram devastadores. Além dos laudos falsificados do caso Sofia, eles descobriram outros casos similares. Doutora Selena, disse Conceição durante uma visita. Encontramos mais 3 casos onde Dr. Miranda fez a mesma coisa. Negligência médica com falsificação de documentos. 3 casos? Perguntou Helena chocada. 3 que conseguimos documentar. Provavelmente há mais. E as famílias? 2 aceitaram se juntar ao processo. A terceira ainda está decidindo. E Sofia? E os pais dela? Esse é o mais interessante, disse Conceição. Roberto Rodrigues quer falar com a senhora. Falar comigo? Perguntou Helena, surpresa. Por quê? Porque ele descobriu a verdade. Sobre os laudos falsificados, sobre tudo. Ele quer pedir desculpas. Eu não sei se estou pronta para isso, disse Helena. Você não precisa falar com ele se não quiser, disse Conceição. Mas ele insiste que tem informações importantes para contar. Que tipo de informações? Ele não quis falar por telefone. Disse que precisa ser pessoalmente.
Helena ficou em silêncio, considerando a proposta. Dona Helena, disse Pedrinho, que estava ouvindo a conversa. A senhora não tem curiosidade de saber o que ele quer falar? Tenho, admitiu Helena. Mas também tenho medo. Medo do quê? De descobrir que podia ter feito mais para salvar Sofia. Mas a senhora já sabe que fez tudo o que podia, disse Pedrinho. O problema não foi a senhora. Pedrinho tem razão, disse Marina. Você fez tudo certo. O problema foi o sistema que não acreditou em você. E talvez agora seja a hora de mudar esse sistema, disse Carlos. Como assim? Falando com Roberto Rodrigues, explicou Carlos. Ouvindo o que ele tem a dizer. Descobrindo como impedir que isso aconteça com outras crianças. Helena olhou para as pessoas ao seu redor. Pedrinho estava visivelmente melhor. Há 2 semanas sem convulsões, mais disposto, mais alegre. Rafael havia se tornado um pequeno especialista em epilepsia, sempre disposto a explicar para os amigos sobre a condição do irmão. Marina e Carlos tratavam Helena como um membro da família. Tudo bem, disse ela finalmente. Vou falar com Roberto Rodrigues. O encontro foi marcado para a semana seguinte, em um café neutro no centro da cidade. Helena chegou acompanhada de Conceição, que insistiu em ir junto. Roberto Rodrigues estava diferente do que Helena lembrava. Mais magro, mais grisalho, com uma tristeza profunda nos olhos. Ao ver Helena, ele se levantou imediatamente. Doutora Helena, disse ele, sua voz carregada de emoção. Obrigado por vir. Senhor Rodrigues, respondeu Helena formalmente. Por favor, sente-se. Eu tenho muito a dizer. Helena se sentou, mantendo uma distância respeitosa. Conceição se posicionou ao lado, claramente protetora. Doutora Helena, começou Roberto, eu preciso pedir desculpas, profundamente, pelo que fizemos com a senhora. Senhor Rodrigues... Não, por favor, deixe-me falar, interrompeu ele. Eu preciso dizer isso. Nós destruímos sua vida por causa de nossa dor e nossa raiva. E você estava certa o tempo todo. Como o senhor descobriu? Minha esposa nunca acreditou completamente na versão do Dr. Miranda, explicou Roberto. Ela sempre disse que você parecia sincera, que você realmente se importava com Sofia. E, nos últimos meses, ela começou a investigar por conta própria. Ela encontrou inconsistências nos laudos, questionou outros médicos, fez perguntas que deveríamos ter feito há 3 anos. O que ela descobriu? Que Dr. Miranda mentiu para todos nós, que ele falsificou documentos, que ele sabia que você estava certa desde o início. Mas por que ele fez isso? Porque ele havia consultado a Sofia antes de ela ir para o hospital. Ele havia dito que ela estava bem, que não precisava de mais exames. Quando você identificou o tumor, ele percebeu que seria responsabilizado por ter perdido o diagnóstico. Então ele preferiu me culpar. Sim, ele preferiu destruir sua carreira a admitir que havia cometido um erro. Helena ficou em silêncio, absorvendo a confirmação de suas suspeitas. Senhor Rodrigues, disse ela finalmente. Como está Sofia? Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas. Ela está melhor do que estávamos falando, não está em estado vegetativo. Como assim? Ela tem sequelas, sim. Problemas de coordenação, dificuldades de aprendizado. Mas ela está consciente, ela se comunica, ela está viva. Graças a Deus, suspirou Helena. Graças à senhora, disse Roberto. Se não fosse por sua insistência inicial, se não fosse por você ter documentado tudo direitinho, os médicos não teriam sabido onde operar. Mas as sequelas são consequência da demora, disse Roberto. Não da cirurgia. Se tivéssemos operado quando a senhora recomendou, Sofia estaria completamente normal hoje. E como ela está lidando com tudo isso? Ela quer conhecer a senhora, disse Roberto. Quando soube que você estava sendo processada injustamente, ela ficou muito chateada. Ela se lembra de você, de como você foi carinhosa com ela no hospital. Ela se lembra? Ela se lembra de tudo. Ela disse que você foi a única pessoa que a tratou como uma pessoa, não como uma doença. Helena sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu gostaria muito de vê-la, disse ela. Ela está aqui,
disse Roberto. No carro, com minha esposa. Elas estão esperando para saber se a senhora aceita encontrá-las. Claro que aceito, disse Helena imediatamente. Roberto saiu do café e voltou alguns minutos depois com uma mulher e uma menina. Helena reconheceu imediatamente os olhos de Sofia, mesmo que ela estivesse muito diferente. Aos 11 anos, ela era uma menina linda, com um sorriso tímido e movimentos um pouco descoordenados. Doutora Helena, disse Sofia, sua voz ligeiramente arrastada, mas clara. Eu lembro da senhora. Helena se levantou e se aproximou da menina, ajoelhando-se na frente dela. Sofia, disse ela, sua voz embargada. Como você está? Estou bem, respondeu Sofia. Melhor do que todos pensavam que eu ia ficar. Eu sinto muito, disse Helena. Sinto muito por não ter conseguido convencer seus pais a operarem você mais cedo. Não foi culpa da senhora, disse Sofia com uma maturidade impressionante. Meus pais estavam com medo e o médico ruim mentiu para eles. Médico ruim? Doutor Miranda, disse Sofia. Ele é um médico ruim. Ele fez meus pais acreditarem que a senhora estava errada. E agora? Agora meus pais sabem que a senhora estava certa e eu quero que a senhora volte a ser médica. Por quê? Porque você é uma médica boa. Você se importa com as crianças doentes. Você não mente. Helena olhou para aquela menina que havia se tornado o símbolo de seu fracasso, mas que agora representava algo completamente diferente. Representava a possibilidade de redenção. Sofia, disse ela, você gostaria que eu voltasse a cuidar de crianças doentes? Gostaria muito, respondeu Sofia. Tem outras crianças que precisam de uma médica boa como a senhora. Doutora Helena, disse a mãe de Sofia, falando pela primeira vez. Meu nome é Carmen, eu também preciso pedir desculpas. Nós fomos injustos com a senhora. Vocês estavam protegendo sua filha, disse Helena. Qualquer pai faria a mesma coisa. Não, disse Carmen. Qualquer pai deveria ter escutado a médica que realmente se importava com a criança. Agora vocês sabem, disse Helena, e isso pode ajudar outras famílias no futuro. É exatamente sobre isso que queremos falar, disse Roberto. Doutora Helena, nós queremos ajudá-la a limpar seu nome. Queremos contar nossa história publicamente. Por quê? Porque outras famílias precisam saber que médicos podem mentir, disse Carmen. Precisam saber que devem questionar, que devem procurar segundas opiniões. E porque você merece sua vida de volta, acrescentou Roberto. Minha vida de volta, repetiu Helena. Eu nem sei mais o que isso significa. Significa voltar a ser médica, disse Sofia. Significa cuidar de crianças como eu. Significa que outras crianças não vão passar pelo que eu passei, disse uma nova voz. Todos se viraram para ver quem havia falado. Era Pedrinho, que havia chegado com Rafael, Marina e Carlos. Pedrinho, disse Helena surpresa. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos apoiar a senhora, disse Rafael. Conceição nos disse onde vocês estavam. Queremos que a senhora saiba que tem uma família que acredita na senhora, disse Marina. Uma família que precisa da senhora, acrescentou Carlos. Dona Helena, disse Pedrinho se aproximando. Essa é a Sofia que a senhora tentou salvar? Sim, respondeu Helena. Essa é Sofia. Oi, Sofia, disse Pedrinho. Eu sou Pedrinho. A dona Helena me salvou também. Ela salvou você? Perguntou Sofia. Ela descobriu que eu tenho epilepsia, explicou Pedrinho. E agora eu tomo remédio e não tenho mais convulsões. Que bom, disse Sofia sorrindo. Dona Helena é muito boa em descobrir o que as crianças têm. É sim, concordou Pedrinho. E ela explica tudo de um jeito que a gente entende. Vocês ouviram? Perguntou Roberto para Helena. Você salvou mais uma criança. Ela salvou nossa família inteira, disse Marina. Pedrinho está bem. Rafael aprendeu sobre medicina. E nós aprendemos a não confiar cegamente em médicos. E nós aprendemos que médicos bons existem, disse Carlos. E merecem ser respeitados. Helena olhou ao redor, vendo todas aquelas pessoas que haviam sido impactadas de alguma forma pela situação. Sofia, que havia sobrevivido graças à sua insistência inicial. Pedrinho,
que estava saudável graças aos seus cuidados. 2 famílias que haviam aprendido a ser mais questionadoras e cuidadosas. Tudo bem, disse ela finalmente. Vamos contar nossa história. Sério? Perguntou Roberto. Sério. Mas não só para limpar meu nome, para ajudar outras famílias, para ensinar pais a fazerem as perguntas certas, a exigirem os cuidados adequados. E para punir médicos que mentem, acrescentou Conceição. Sim, concordou Helena. Isso também. Então vamos começar, disse Roberto. Tenho contatos na imprensa. Podemos contar a história completa. E eu tenho contatos no sistema judiciário, disse Carlos. Podemos processar Dr. Miranda por falsificação de documentos. E eu tenho contatos no Conselho de Medicina, disse Conceição. Podemos fazer ele perder a licença. E nós temos uma história para contar, disse Sofia. Uma história de médicos bons e médicos ruins. Uma história de famílias que aprenderam a se proteger, acrescentou Pedrinho. Uma história de segundas chances, completou Helena. Nas semanas seguintes, a história de Helena se tornou pública. Jornais locais, depois regionais, depois nacionais, começaram a cobrir o caso. A história da médica injustiçada, que havia perdido tudo por dizer a verdade, tocou muitas pessoas. Mais importante, outras famílias começaram a se manifestar. Famílias que haviam passado por situações similares, que haviam sido mal orientadas por médicos incompetentes ou desonestos. Doutora Helena, disse Carlos mostrando uma pilha de cartas. Olha quantas pessoas estão entrando em contato. Quantas são? Mais de 100 famílias, todas com histórias similares. Isso é assustador, disse Helena. É triste, concordou Marina, mas também é esperançoso. Significa que sua história está fazendo diferença. Como assim? Significa que outras famílias estão aprendendo a se proteger, explicou Rafael. Estão aprendendo a questionar médicos, a procurar segundas opiniões. E algumas estão descobrindo que foram mal orientadas, acrescentou Pedrinho, e conseguindo o tratamento correto para seus filhos. Durante esse período, Helena também trabalhou com advogados para reaver sua licença médica. Com as evidências apresentadas por Conceição e com o apoio público, o processo foi mais rápido do que esperado. Doutora Helena, disse o advogado durante uma reunião, tenho boas notícias. Sua licença médica foi reinstituída. Sério? Perguntou Helena, mal acreditando. Sério. O Conselho de Medicina reconheceu que houve injustiça. Além disso, Dr. Miranda teve a licença dele suspensa pending investigation. E agora? Agora você pode voltar a exercer medicina legalmente. Mas onde? Perguntou Helena. Nenhum hospital vai querer me contratar depois de toda essa controvérsia. Você está enganada, disse Carlos. Vários hospitais já entraram em contato comigo. Querem oferecer vagas para você. Sério? Sério, mas eu tenho uma proposta melhor. Que proposta? Que tal abrirmos nossa própria clínica? Uma clínica especializada em segundas opiniões médicas. Como assim? Uma clínica para onde famílias possam ir quando não confiarem no diagnóstico que receberam, explicou Carlos. Uma clínica que faça os exames que outros médicos não fazem, que faça as perguntas que outros médicos não fazem. E que trate crianças como pessoas, não como doenças, acrescentou Marina. É uma ideia interessante, disse Helena. Mas eu não sei se tenho energia para começar do zero. Você não estaria começando do zero, disse Conceição. Você teria uma equipe? Que equipe? Eu, disse Conceição. Vários outros enfermeiros e técnicos que trabalharam com você no hospital. Médicos que sempre acreditaram em você. E o Dr. Andrade já disse que toparia ser consultor, acrescentou Marina. Dr. Andrade, o neurologista do Pedrinho. Ele ficou muito impressionado com sua competência. Disse que seria uma honra trabalhar com você. Helena ficou em silêncio, considerando a proposta. Dona Helena, disse Pedrinho, a senhora podia ajudar outras crianças como eu. E outras crianças como Sofia, acrescentou Sofia, que havia se tornado uma visitante frequente da casa do Santana. Crianças que precisam de médicos que se importam de verdade, disse Rafael. Eu preciso pensar sobre isso, disse Helena. Claro,
disse Carlos. Mas não pense muito tempo. Já temos o local. Que local? O prédio do antigo consultório do Dr. Miranda, disse Carlos com um sorriso. Ele está sendo despejado por falta de pagamento. Vocês estão falando sério? Completamente sério, disse Marina. Pensamos em tudo, localização, equipamentos, equipe, financiamento. E o nome, disse Rafael. Clínica Esperança. Esperança? Porque a senhora dá esperança para famílias que perderam a esperança, explicou Pedrinho. E porque a senhora é prova de que sempre há esperança, acrescentou Sofia. Helena olhou para todas aquelas pessoas que haviam se tornado sua família, pessoas que acreditavam nela, que queriam ajudá-la a reconstruir sua vida. Tudo bem, disse ela finalmente. Vamos abrir a Clínica Esperança. A clínica foi aberta 6 meses depois, com uma cerimônia simples, mas emocionante. Helena estava nervosa, mas também animada. Havia muito tempo que não se sentia tão útil. Doutor Helena, disse o primeiro paciente, uma mãe com uma criança de 5 anos. Meu filho está tendo convulsões, mas o médico dele diz que é psicológico. Eu ouvi sua história na televisão e pensei que talvez a senhora pudesse dar uma segunda opinião, completou Helena. Claro que posso. Vamos examinar seu filho. A criança, Miguel, apresentava sintomas muito similares aos de Pedrinho. Após alguns exames, Helena confirmou suas suspeitas. Epilepsia focal, facilmente tratável com medicação adequada. Doutora Helena, disse a mãe chorando. Muito obrigado. Finalmente alguém acredita em mim. E alguém acredita no Miguel, corrigiu Helena. Ele vai ficar bem. Igual ao Pedrinho, disse Miguel, que havia feito amizade com o menino durante os exames. Igual ao Pedrinho, confirmou Helena. Durante o primeiro ano de funcionamento, a Clínica Esperança atendeu mais de 500 crianças, muitas com diagnósticos incorretos, outras com tratamentos inadequados, algumas com médicos que simplesmente não se importavam. Doutora Helena, disse Conceição durante uma reunião de equipe, os resultados são impressionantes. Mais de 80% das crianças que atendemos tiveram diagnósticos ou tratamentos alterados. E os outros 20%? Confirmamos que o tratamento estava correto, disse Helena. Mas pelo menos as famílias ficaram tranquilas. E isso também é importante, disse Dr. Andrade. Às vezes, a segunda opinião serve para tranquilizar os pais. Falando em pais, disse Conceição, temos uma proposta interessante. Que proposta? Aulas para pais, explicou Conceição. Ensinar as famílias a fazerem as perguntas certas, a exigirem os cuidados adequados. Gostei da ideia, disse Helena. Quem daria as aulas? Você, disse uma nova voz na porta. Todos se viraram para ver Pedrinho, Rafael, Sofia e várias outras crianças que haviam sido atendidas na clínica. Nós queremos ajudar, disse Pedrinho. Ajudar como? Perguntou Helena. Contando nossas histórias, explicou Sofia, mostrando para outros pais como é importante questionar médicos. E como é importante não desistir, acrescentou Rafael. Vocês querem dar palestras? Perguntou Helena, surpresa. Queremos ajudar outras famílias, disse Miguel, o menino que havia sido o primeiro paciente da clínica. Como vocês nos ajudaram, completou uma menina chamada Ana, que havia sido diagnosticada com tumor cerebral graças ao trabalho da clínica. Helena olhou para aquelas crianças que haviam se tornado pequenos ativistas da saúde pediátrica. Cada uma tinha uma história para contar. Cada uma tinha aprendido a ser protagonista de sua própria saúde. Tudo bem, disse ela. Vamos começar o programa de educação para pais. E para médicos também, sugeriu o Dr. Andrade. Muitos médicos precisam aprender a ouvir melhor as crianças e os pais. Médicos vão querer assistir aulas nossas? Perguntou Helena. Vão, disse Conceição, especialmente depois de toda a repercussão do caso Dr. Miranda. Falando nele, disse Helena, alguma novidade? Perdeu a licença definitivamente, disse Conceição, e está sendo processado criminalmente por falsificação de documentos. E as outras famílias que ele prejudicou estão sendo indenizadas, disse Conceição, recebendo tratamento adequado para seus filhos. Que bom, disse Helena.
Pelo menos algo de bom saiu de tudo isso. Muitas coisas boas saíram, corrigiu Pedrinho. A clínica, as aulas, outras crianças sendo salvas. E a senhora voltou a ser médica, acrescentou Sofia. E nós ganhamos uma família, disse Rafael. Família? Perguntou Helena. Claro, disse Marina, que havia chegado para buscar os meninos. Você não acha que depois de tudo isso, você se livra de nós, né? Vocês são minha família também, admitiu Helena. A família que eu nunca pensei que ia ter. E agora? Perguntou Carlos. Quais são os planos? Expandir a clínica, disse Helena. Abrir filiais em outras cidades. Ensinar mais médicos a ouvir melhor. Ajudar mais famílias. E continuar salvando crianças, disse Pedrinho. Continuar salvando crianças, concordou Helena. 2 anos depois, a Clínica Esperança havia se tornado uma referência nacional em segundas opiniões médicas pediátricas. Helena havia escrito um livro sobre sua experiência, que se tornou leitura obrigatória em muitas faculdades de medicina. Mais importante, milhares de crianças haviam recebido diagnósticos corretos e tratamentos adequados, graças ao trabalho da clínica e ao programa de educação para pais. Doutora Helena, disse uma jornalista durante uma entrevista, como a senhora se sente sendo considerada uma das pediatras mais respeitadas do país? Me sinto grata, respondeu Helena. Grata por ter tido uma segunda chance. E qual é a mensagem que a senhora deixa para outros médicos? Que nossa obrigação é com as crianças, não com nosso ego, disse Helena. Que médicos podem errar, mas nunca podem mentir. E para os pais? Que confiem nos seus instintos, disse Helena. Que façam perguntas, que exijam respostas, que lembrem que são os maiores defensores de seus filhos. E para as crianças? Que contem o que sentem, disse Helena. Que não tenham medo de falar com médicos, que lembrem que merecem ser ouvidas. Após a entrevista, Helena voltou para a clínica onde encontrou Pedrinho ajudando uma criança nova a se sentir confortável. Não precisa ter medo, estava dizendo Pedrinho. Doutora Helena é muito boa. Ela vai descobrir como te ajudar. Mesmo? Perguntou a criança. Mesmo, respondeu Pedrinho. Ela me ajudou, ajudou a Sofia, ajudou o Miguel e a Ana. Ela vai ajudar você também. Ela sempre descobre o que a gente tem? Sempre, disse Pedrinho com convicção. Porque ela escuta a gente. E ela se importa de verdade. Helena sorriu, observando aquele menino que havia mudado sua vida. Pedrinho estava crescendo, se tornando um adolescente confiante e saudável. Suas convulsões eram coisa do passado, controladas completamente pela medicação. Mas mais importante que isso, ele havia aprendido a ser protagonista de sua própria saúde. Ele fazia perguntas, exigia respostas, ajudava outras crianças a fazerem o mesmo. Doutora, Helena, chamou ele percebendo sua presença. Vem conhecer a Beatriz. Ela está tendo sintomas parecidos com os que eu tinha. Claro, disse Helena se aproximando. Oi, Beatriz. Sou a doutora Helena. Oi, disse a menina timidamente. O Pedrinho disse que a senhora vai me ajudar. Vou sim, prometeu Helena. Vamos descobrir juntas o que está acontecendo. Enquanto conduzia Beatriz para o consultório, Helena refletiu sobre a jornada que havia feito. 3 anos antes, ela era uma mendiga dormindo em praças, carregando uma culpa que não era sua. Agora, era uma médica respeitada, dirigindo uma clínica próspera, cercada de pessoas que a amavam. Mas o mais importante, ela havia redescoberto sua vocação. Não apenas como médica, mas como defensora das crianças. Como alguém que garantia que suas vozes fossem ouvidas, que suas dores fossem levadas a sério. Doutora Helena, disse Beatriz durante o exame. A senhora tem filhos? Não, respondeu Helena. Mas tenho muitos filhos do coração. Como assim? Tenho crianças que eu cuido, que me importo, que fazem parte da minha família escolhida. Como o Pedrinho. Como o Pedrinho, a Sofia, o Miguel, a Ana. E agora você também, se quiser. Quero sim, disse Beatriz, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. Então, bem-vinda à família, disse Helena, sentindo aquela sensação familiar de propósito e amor que agora definia sua vida. Naquela noite,
Helena jantou na casa dos Santana, como fazia todas as sextas-feiras. Era um ritual que havia se estabelecido naturalmente, um momento de reunir a família escolhida. Dona Helena, disse Pedrinho durante o jantar, você se arrepende de alguma coisa? Arrependo do quê? De ter perdido seus 3 anos como mendiga. Helena pensou por um momento na pergunta profunda do menino. Não, disse ela finalmente. Não me arrependo. Por que não? Porque aqueles 3 anos me ensinaram coisas que eu nunca teria aprendido de outra forma. Que coisas? Me ensinaram humildade, disse Helena. Me ensinaram a valorizar as pequenas coisas. Me ensinaram que diagnósticos e tratamentos são importantes, mas que o mais importante é se importar de verdade com as pessoas. E me ensinaram que famílias podem ser escolhidas, acrescentou ela olhando ao redor da mesa. Que amor não precisa de laços de sangue. E que segundas chances existem, disse Sofia, que havia se juntado ao jantar. E que crianças são mais fortes do que os adultos pensam, acrescentou Rafael. E que médicos bons fazem toda a diferença, disse Marina. E que nunca é tarde para fazer o que é certo, completou Carlos. E que histórias tristes podem ter finais felizes, disse Pedrinho. Helena olhou para todas aquelas pessoas que haviam se tornado sua família, pessoas que haviam surgido na sua vida quando ela mais precisava, que haviam acreditado nela quando ela não acreditava mais em si mesma. Vocês sabem o que é o melhor de tudo isso? Perguntou ela. O quê? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Que nossa história ainda está sendo escrita, disse Helena. Que ainda temos muito trabalho a fazer, muitas crianças para ajudar, muitas famílias para orientar. E que vamos fazer isso juntos, disse Pedrinho. Juntos, confirmaram todos. Juntos, repetiu Helena, sentindo uma gratidão profunda pela vida que havia reconstruído. Enquanto conversavam sobre os planos para expandir a clínica, Helena olhou pela janela e viu a praça onde tudo havia começado. A praça onde um menino desesperado havia pedido ajuda para uma mendiga, sem saber que estava mudando 2 vidas para sempre. Ela sorriu, lembrando-se das palavras de Pedrinho. Histórias tristes podem ter finais felizes. E a deles definitivamente tivera. Fim da história. E aí, o que vocês acharam dessa história emocionante? Já passaram por alguma situação parecida com médicos? Deixem nos comentários suas experiências e opiniões sobre essa linda história de superação e segundas chances. Não esqueçam de curtir este conteúdo e se inscrever no canal para não perderem outras histórias tocantes como essa.